Amém? Vamos dar início a esse culto? Nos apresentando diante do Senhor. Os irmãos podem se ajoelhar, podem orar de pé. Esse é o momento de darmos início a esse momento de louvor e adoração. Pedir que o Senhor esteja à frente, nos guiando e nos conduzindo, amém? Deus Pai Todo-Poderoso, Santo Deus, entramos na Tua presença, Senhor, nessa manhã, apresentando, Senhor Jesus, esse culto, esse momento, ó Deus, de entrega diante de Ti, onde clamamos pela Tua presença, onde buscamos a Tua face, onde, ó Deus querido e amado, nós viemos sobre esse lugar, pedindo ao Senhor para que possas estar falando conosco, possa estar nos exortando, nos corrigindo, dando-nos, Senhor Jesus, palavras de ânimo, de consolo, para que possamos, ó Senhor Jesus, prosseguir em nossa jornada rumo aos céus. Ó Deus querido, amado e Deus santo, ó Senhor, que nesse momento, ó Pai, nosso foco, ó Senhor, e nossas mentes, nossos olhos venham estar voltados para Ti, somente a Ti, Senhor. Que venhamos, ó Senhor Jesus, estar, ó Pai querido, amado e Deus santo, atentos, ó Pai, para ouvir a Tua voz, para reconhecer o Teu chamado, para, ó Deus querido, amado e Deus santo, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Ó Deus querido, amado e Deus santo, não queremos sair desse lugar da mesma forma que nós entramos, mas queremos, ó Senhor Jesus, poder ser transformados, poder, ó Senhor Jesus, ser animados, poder, ó Deus querido, amado e Deus santo, sair daqui desafiados a ter uma mudança de vida, a, Senhor Jesus, a implementar, ó Senhor Jesus, as práticas do Evangelho em nosso dia a dia, ó Senhor Jesus, para que assim possamos estar, ó Deus, cada vez mais próximos de Ti, mais, Senhor Jesus, firmes nesse caminho da santidade, ó Senhor Jesus, da separação, ó Senhor, que nos leva até o céu, que nos leva à redenção, à salvação, ó Senhor Deus querido, amado e Deus santo, ó Senhor, Tu sabes, ó Pai, aquilo que está, ó Deus, no coração de cada irmão, de cada irmã nessa manhã. Tu conheces, ó Senhor Deus, o nosso assentar, o nosso levantar, ó Senhor Deus, os pensamentos, os desejos da nossa alma, ó Senhor Jesus, porque não há nada que passe, ó Senhor Jesus, por Ti sem que o Senhor saiba, sem que o Senhor perceba. Ó Deus, a Tua palavra diz que os Teus olhos estão, ó Senhor Jesus, a procurar adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Deus, que possas nos encontrar nessa manhã, ó Pai, que as preocupações desse mundo, que as coisas do nosso dia a dia não sejam, ó Deus, nenhum instrumento que atrapalhe, ó Senhor, esse momento diante da Tua casa, esse momento, ó Senhor Jesus, que nós temos marcado para Te encontrar, para entrar na Tua presença, para, Senhor Jesus, ser renovados, para ser, ó Senhor Jesus, ó Pai, moldados por Ti, ó Senhor, para nos unirmos em um só corpo, em um só espírito, ó Senhor. Nós Te pedimos, ó Pai, porque às vezes, ó Pai, nossa mente está cheia de coisas, cheia de pensamentos, ó Deus, que, ó Deus, apenas roubam o primeiro lugar, ó Senhor Jesus, e nos impedem, ó Senhor Jesus, de sentir a Tua mão nos tocando, nos impedem de ouvir a Tua voz falando conosco, ó Pai. Por isso nós Te pedimos, ó Senhor, arranca de nós todo pensamento, ó Deus, que vem sobre a nossa vida para atrapalhar esse momento de culto, de, Senhor Deus, ministrar perante a Ti. Ó Senhor, que toda oferta dada aqui nesse lugar possa ser aceita diante de Ti, e que ela tenha, ó Senhor Jesus, um perfume suave às Tuas narinas, ó Senhor. É o que nós Te pedimos, que ela venha a Te agradar, ó Senhor, e que o Senhor possa aceitar, ó Deus, tudo aquilo que nós oferecermos diante de Ti. Seja, ó Deus querido, amado e Deus santo, uma oferta monetária, seja, Senhor Jesus, a oferta do nosso coração, a oferta do nosso louvor, a nossa entrega. Ó Deus querido, amado e Deus santo, que possas estar conduzindo, ó Senhor, cada hino cantado aqui nessa manhã, cada louvor sendo entoado, ó Senhor. Ó Pai querido, amado e Deus santo, que o Teu Santo Espírito possa estar trabalhando em nossas vidas, trabalhando em nossos corações, arando a terra da nossa alma, Pai, para recebermos a semente que é a Tua palavra, Pai. Ó Senhor Jesus, e oramos e Te pedimos que o Senhor possa continuar trabalhando essa semente em nossa vida, para que ela venha, Senhor Jesus, crescer e multiplicar, ó Senhor Deus. Nós queremos ser, ó Pai, como as árvores que dão fruto, ó Pai. Não queremos ser como aquelas, ó Senhor Jesus, que são, ó Deus, que elas não produzem, Senhor Jesus, nada para Ti, ó Pai. Ó Senhor Deus querido, amado e Deus santo, mas queremos, ó Senhor Jesus, estar presos em Ti, ó Senhor Jesus, e
frutificar e oferecer-te, ó Deus, todos os frutos que nós produzimos, e que todos eles sejam, Senhor Deus, frutos bons, ó Senhor Deus. Ó Pai querido, amado e Deus Santo, nós te pedimos, ó Senhor, venha nos ajudar, que o Teu Santo Espírito possa estar sondando o nosso coração e possa estar trabalhando em nós aquilo que cada um de nós necessita. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, se houver, ó Senhor Jesus, pessoas no nosso meio, tristes, desanimadas, ó Senhor Jesus, que possas estar transformando a vida delas, que o Senhor possa estar tirando toda a tristeza e dando alegria, que o Senhor possa tirar, ó Senhor Jesus, todo o sentimento de depressão e lançar por terra. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, se houverem enfermos em nosso meio, que o Senhor possa estar curando, ó Senhor Jesus, e que essas pessoas venham, ó Senhor Jesus, pular e exaltar, ó Senhor, quem Tu és, através da cura delas, e dessa forma, Pai, havendo testemunhos em nosso meio, que haja ânimo no meio do Teu povo, ó Senhor Jesus, que a fé das pessoas venham ser renovadas, que venham, Senhor Jesus, confiar mais em Ti e entregar cada vez mais a vida delas e o controle na Tua mão, para que o Senhor possa estar conduzindo, para que o Senhor possa estar operando, para que o Senhor possa estar, ó Senhor Jesus, levando, ó Deus, porque sabemos, ó Deus querido, amado e Deus Santo, que a vida do cristão, ó Pai, é uma vida separada, é uma vida diferente daquele que vive no mundo, é uma vida, ó Deus querido, amado e Deus Santo, que tem como prioridade cumprir a vontade de Deus, ó Deus querido, amado e Deus Santo, viver aquilo que o Senhor fala, ó Pai. Por isso nós te pedimos, ó Deus, dá-nos um coração quebrantado, dá-nos um coração, ó Senhor Jesus, cada vez mais sedento por Ti, um coração obediente, ó Senhor Deus, que repugna tudo aquilo que vai contra a Tua palavra, que despreza todo o desejo pecaminoso, que amaldiçoa, ó Deus querido, amado e Deus Santo, todo o caminho mau, e busca, Senhor Jesus, continuamente estar andando, ó Deus, nas veredas da verdade e da justiça, que, ó Deus querido, amado e Deus Santo, tenha o cuidado no caminhar, ó Deus querido, amado e Deus Santo, para que permaneça diante da Tua vontade, para que não se ausente, ó Senhor Deus, desse caminho que é estreito, que é apertado, mas que leva à salvação. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, nós pedimos a Tua ajuda, ó Pai, porque, Senhor Jesus, se levantam dias, ó Deus, onde, ó Pai querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, muitos têm tido dúvidas em seu coração, e sabemos que a dúvida é um inimigo nosso, ó Senhor Deus, porque a dúvida faz, Senhor Jesus, com que a nossa fé se torne fraca, ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, e nós temos que ter a nossa fé firme, ó Pai, para que venhamos construir a nossa vida sobre a rocha que é Jesus Cristo, e nessa rocha não há nada que permita a nossa vida balancear, que permita a nossa vida ser chacoalhada, ó Deus querido, amado e Deus Santo, mas nos dá firmeza, nos dá certeza, nos dá segurança, ó Deus, e nós precisamos, ó Pai, ó Deus querido, amado e Deus Santo, Senhor, estar atentos à Tua voz, para que assim nós possamos calar a voz do medo, a voz da dúvida, a voz da incerteza, ó Deus querido, amado e Deus Santo, e possamos estar, ó Senhor Jesus, sempre certos daquilo que o Senhor tem falado para nós, ó Deus querido, amado e Deus Santo, e o coração obediente, ó Pai, para que nós possamos estar Te obedecendo, porque a obediência, ela gera, ó Senhor Jesus, esse sentimento de segurança e confiança em Ti, porque nós cremos em Ti, nós Te obedecemos, e quando nós obedecemos, sabemos que o Senhor está nos guardando, que o Senhor é que está nos conduzindo, oh Deus querido, amado e Deus Santo, por isso nós pedimos a Tua ajuda, ó Pai, porque sozinhos nós não conseguimos fazer nada, Senhor, ó Deus querido, amado e Deus Santo, se não for o Senhor nos guiando, se não for o Senhor nos conduzindo, ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que nossa vida está, Senhor Jesus, caminhando para o fracasso, mas quando andamos diante da Tua direção, quando fazemos aquilo, ó Senhor Deus querido, aquilo que o Senhor está ordenando, a Tua vontade e o Teu querer, estamos andando rumo, Senhor, à terra prometida, Senhor, a Canaã celestial, ó Deus querido, amado e Deus Santo, por isso nós Te pedimos, ó Senhor, passeie em nosso meio, ó Pai, ó Senhor Deus querido, amado e Deus Santo, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau e tira, Senhor, remove, ó Deus querido, amado e Deus Santo, esse caminho mau da nossa vida, que haja em nós, ó Senhor Jesus, somente esse desejo, ó Deus, de aprender mais sobre Ti, Te conhecer cada vez
vez mais, e ó Deus querido, amado e Deus santo, te servir, e tudo o que fazer para a tua glória, para que o teu nome venha a ser engrandecido e exaltado. Ó Deus querido, amado e Deus santo, nós te pedimos, ó Senhor, continua, Pai, com a tua mão sobre a nossa nação. Ó Deus querido, amado e Deus santo, continua com a tua poderosa mão sobre o Brasil. Ó Senhor Jesus, frustrando todo o plano maligno, tudo aquilo, ó Senhor Jesus, que os inimigos, teus inimigos têm planejado, ó Deus, para prejudicar a igreja, venha ser frustrado, venha ser aniquilado, venha ser destruído, ó Deus, que nada disso venha a ter prosperidade, ó Senhor. E Pai, levanta, Senhor, dê cada vez mais coragem e ousadia àqueles, ó Deus querido, amado e Deus santo, que temem a Ti, que Te obedecem, que não se vendem, ó Senhor Jesus, que não são comprados, que não se corrompem, ó Deus, mas antes tudo o que fazem, ó Senhor Jesus, enquanto trabalham pela nossa nação, seja feita com zelo, como se estivesse sendo feito para Ti. Ó Deus querido, amado e Deus santo, nós Te pedimos, ó Pai. Ó Deus querido, amado e Deus santo, oramos, Senhor, por aqueles, Senhor, que se encontram nos hospitais, ó Deus, acamados, Senhor, desenganados pelo médico, ó Senhor Jesus. Ó Pai querido, amado e Deus santo, que possa estar visitando essas pessoas, possa estar, ó Deus querido, amado e Deus santo, encontrando a porta do coração aberta. Ó Deus querido, amado e Deus santo, ó Senhor, que possa encontrar vidas sedentas, ó Pai querido, amado e Deus santo, ó Senhor Jesus, que elas venham sentir a Tua doce presença, que elas venham ouvir a Tua voz, quando o Senhor leva os Teus servos para falar nos hospitais. Ó Deus querido, amado e Deus santo, que o coração seja, Senhor Jesus, ó Pai, aberto à Tua palavra, não seja como o coração de Faraó, duro, Senhor. Ó Pai querido, amado e Deus santo, que o Senhor possa encontrar esse terreno fértil para trabalhar, ó Deus, nos hospitais. Oramos, ó Senhor Jesus, pelas pessoas que se encontram nas prisões. Ó Deus querido, amado e Deus santo, que haja, Senhor Deus, libertação na vida dessas pessoas, que haja mudança de vida, ó Deus, que essas pessoas, ó Pai querido, amado e Deus santo, venham se arrepender dos crimes que cometeram, venham pedir a Tua ajuda para sair dessa vida, venham, ó Deus querido, amado e Deus santo, abandonar os seus maus caminhos e dedicar a vida delas a partir de agora a Ti e somente a Ti. Ó Deus querido, amado e Deus santo, nós pedimos, ó Deus querido, para que o Senhor possa estar trabalhando, ó Deus, na educação que nós temos no nosso país, ó Senhor, que não seja, ó Senhor Jesus, ensinado nada que vai contra a Tua palavra, nada que vai contra os princípios, ó Senhor Jesus, do Teu reino. Antes, ó Deus querido, amado e Deus santo, ó Senhor, seja ensinado, ó Deus, às nossas crianças, ó Pai, somente conhecimento, ó Senhor Jesus, somente, ó Deus querido, amado e Deus santo, uma base, ó Pai, para que as crianças possam crescer, para que as crianças possam, ó Senhor Jesus, buscar, ó Senhor Jesus, o conhecimento, e esse conhecimento venha levar a Ti, que elas venham Te conhecer, ó Senhor Jesus, e se firmar em Ti, que as crianças venham, ó Senhor Jesus, conhecer o nosso Deus, ó Pai, e se tornar e buscar, ó Deus, ser sempre o Teu melhor amigo, ó Senhor. Ó Pai querido, amado e Deus santo, nós oramos, ó Senhor Jesus, pelas igrejas do Brasil. Ó Deus querido, amado e Deus santo, que a igreja brasileira venha despertar para aquilo que realmente importa, venha, Senhor Jesus, acordar para aquilo que realmente, ó Senhor Deus, está acontecendo à sua volta. Ó Deus querido, amado e Deus santo, ó Senhor, que a igreja venha buscar em Ti, ó Pai, a direção do que fazer, daquilo que não deve fazer. Ó Deus querido, amado e Deus santo, ó Senhor, que a igreja brasileira venha ser obediente à Tua palavra, que ela venha, ó Deus querido, amado e Deus santo, obedecer somente aquilo que está escrito, ó Deus, na Tua palavra, que não venha, ó Deus querido, amado e Deus santo, inventar coisas, inventar dogmas, doutrinas, ó Senhor, mas venha seguir o puro evangelho. Ó Deus querido, amado e Deus santo, ó Senhor, sabemos, ó Pai, que Jesus Cristo é suficiente. Ó Deus querido, amado e Deus santo, ó Senhor, por isso nós Te pedimos que nada do mundo venha entrar na igreja. Ó Deus querido, amado e Deus santo, ó Senhor, ó Pai, que os falsos profetas, ó Pai, venham ser retirados de cima do altar. Ó Deus querido, amado e Deus santo, que as pessoas comecem a ler a Bíblia para que não sejam enganadas, para que, ó Deus querido, amado e Deus santo, ó Senhor, não se percam, ó Pai, mas venham se firmar na Tua palavra. Ó Deus querido, amado e Deus santo, ó Senhor, é a Tua palavra, Pai, é aquilo que gera vida em nós, é aquilo que nos leva à liberdade. Ó Deus querido, amado e Deus santo, somente a Tua palavra nos faz Te conhecer. Ó Deus querido, amado e
Deus Santo, nós precisamos, ó Pai, voltar ao Senhor Jesus, ó Pai, a pureza do Evangelho, ó Pai, por isso nós precisamos de Ti, por isso nós clamamos pela ação do Espírito Santo, ó Senhor Jesus, porque é somente o Espírito Santo que pode abrir o nosso entendimento, que pode fazer com que nós venhamos a aprender e entender aquilo que a Tua palavra diz. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, nós sabemos que a Bíblia, ó Deus, é um livro vivo, e a cada momento que nós lemos a Tua palavra, ó Senhor, o Senhor nos ensina uma nova lição, o Senhor nos traz um novo aprendizado. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, por isso nós clamamos, ó Pai, ó Deus, que o nosso coração venha estar sedento, venha estar sempre buscando, ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, aprender, que não se conforme com pouco, mas busque, Senhor, se aprofundar cada vez mais, ó Senhor Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, nós precisamos da Tua ajuda, Deus, em tudo que nós formos fazer, ó Senhor. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, nós oramos, Senhor Jesus, ó Deus, pelos nossos trabalhos também, Senhor, que o Senhor possa estar em nossos serviços, o Senhor possa estar, ó Deus, nos abençoando, que o Senhor possa estar colocando a Tua mão no nosso ambiente de trabalho, ó Deus querido, amado e Deus Santo, e nos usando nesse lugar, ó Senhor Jesus, com ousadia, ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, para falar a verdade a todo tempo, seja quem for, ó Senhor Deus. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, dê-nos, Senhor Jesus, sabedoria no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, que não seja nós mesmos, ó Senhor, mas que venhamos ser instrumentos usados nas Tuas mãos, ó Senhor Jesus. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, nós te pedimos nessa manhã, ó Pai, ó Deus, que nós venhamos sair desse lugar, ó Deus, diferente da forma que nós entramos, que nós venhamos sentir a Tua presença, que nós venhamos sentir, ó Deus querido, amado e Deus Santo, o Teu falar, ó Deus querido, amado e Deus Santo, que não venhamos ser filhos rebeldes, mas venhamos, ó Senhor, ser filhos obedientes, que não venhamos ser como aqueles, ó Senhor Jesus, que ouviram o Senhor pregar, ó Deus, mas não deixaram a palavra mudar as suas vidas, mas que sejamos, ó Senhor Jesus, como Maria, ó Deus, que se assentou aos Teus pés para aprender, ó Senhor Jesus, para ouvir os Teus ensinamentos, e dali nada foi capaz de tirá-lo, ó Deus, porque a atenção dela estava voltada para Ti. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, que não venhamos ser como Marta, que está preocupada com muitas coisas, ó Senhor, quando uma só é necessária, ó Pai. Esse é o nosso pedido especial nessa manhã, ó Senhor, que o Senhor possa usar cada louvor, ó Pai, para falar com a nossa vida. Ó Deus, para nos quebrantar, ó Senhor Jesus, para, Senhor Jesus, nos levar, ó Deus, abrir a porta do coração para que o Senhor fale conosco. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, ó Senhor, que possamos ser como Jacó, ó Deus, e firmar, Senhor Jesus, o nosso propósito de não sair desse lugar enquanto não sentirmos a Tua presença, enquanto não ouvirmos a Tua voz. Ó Deus querido, amado e Deus Santo, enquanto não sentirmos, ó Senhor Jesus, que o Senhor está nos aceitando, ó Deus. Ó Pai querido, amado e Deus Santo, e se o Senhor tocar em nós, para que nós venhamos nos confessar, nos arrepender, que haja, Deus, essa obediência em nós, ó Pai, para que nós possamos ser aceitos diante de Ti, ó Deus, e que as nossas vestes de louvor, ó Pai, venham estar alvas como a neve, ó Pai. É o que nós te pedimos, lava-nos no Teu sangue, ó Senhor, para que possamos ser totalmente limpos. Em nome de Jesus nós clamamos, amém. O pastor vai falar conosco agora antes do louvor, amém? Bom dia. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero ler com os irmãos um versículo. Nós vamos recolher os nossos dízimos e as nossas ofertas. Está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, e o versículo de número 38. Lucas 6, 38. E é o Senhor Jesus que está falando. E Ele nos ensina um princípio, e esse princípio é o de dar, e Ele fala assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Amém? Olha o que o Senhor Jesus diz: dai e ser-vos-á dado. Amém? Esse é o princípio. E é dando que se recebe. Então, quando você
quer receber algo de Deus, você tem que primeiro oferecer algo para Ele. Deus é um interesseiro, Deus é um agiota. Não, não. Amém? Não é assim. Ele quer algo de nós. E o que Ele quer de nós? Primeira coisa, Ele quer a nossa vida, quer o nosso coração. Primeira coisa que você tem que entregar para Jesus é a sua vida, é o seu coração. Amém? E aí Ele vai te dar tudo. Amém? Ele vai te dar tudo, Ele vai te encher completamente. Ele vai te dar o céu, Ele vai te dar a eternidade. Amém? Então, quando você oferece ao Senhor a tua vida, o teu coração, pode ser uma vida que para as outras pessoas não tem nenhum valor, mas para o Senhor tem valor. O ladrão na cruz, o que valia a vida do ladrão na cruz para as pessoas? Não valia nada, tanto que ele estava ali pregado para morrer. Para o mundo não valia mais nada, ele estava ali pregado para morrer. O mundo queria o fim da vida do ladrão, mas quando ele entregou a vida dele para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele entregou a vida dele para Jesus, e Jesus lhe deu o céu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Então, dai e ser-vos-á dado. Amém? Quando aquela viúva da Sarepta de Sidom, ela ofereceu ao profeta Elias, porque ela foi ali, recebeu uma palavra de Deus, que primeiro ela tinha que dar para o profeta, ela recebeu provisão. Então é assim, e Deus trabalha nas nossas vidas. Esse é um princípio da palavra de Deus. Amém? Seja fiel nos teus dízimos e nas tuas ofertas. Faça um compromisso com Deus, porque se você der ao Senhor, Ele vai te dar. E Ele não vai te dar qualquer coisa não. Olha que diz aqui: boa medida, recalcada, sacudida e transbordando os darão. Então aquilo que Deus faz é muito maior do que aquilo que nós oferecemos para Ele. A viúva ofereceu, quem sabe, 1/3 da sua última refeição, porque a refeição era para ela e para o filho. De repente apareceu mais um. Então aquilo que era a última refeição dela e do filho, teve que dividir com mais um. Então de tudo que ela tinha, ela deu ali 1/3 de uma refeição. E ela recebeu provisão. 3 anos e 6 meses, a palavra de Deus diz que a seca prevaleceu sobre a terra. 3 anos e 6 meses ela recebeu provisão. Amém? Então aquilo que Deus nos dá é muito maior do que aquilo que nós entregamos para Ele. Creia nisso. Amém? Creia nisso. E faça com o teu coração alegre na presença do Senhor. Não porque você está fazendo um negócio com Deus, não. Tem a ver com gratidão, tem a ver com fé, tem a ver com confiança. Amém? Creia nisso. Coloque em prática esse princípio da palavra de Deus sobre a sua vida. E você vai ver, e você vai colher muito mais do que você plantou. Amém? Quem planta lá uma semente de laranja, vai colher o quê? Deus aplica até na natureza isso. Você plantou uma sementinha de laranja, cresceu, nasceu uma laranjeira, cresceu. Você vai comer, ela vai dar um fruto a vida inteira? Não, vai dar vários frutos. Esse é o mesmo princípio que Deus aplica na nossa vida. Tudo que você oferece para Deus é como se fosse uma semente. E daquela semente Deus vai fazer produzir muito mais na tua vida. Amém? Glória a Deus. Pegue na sua mão e apresente para o Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. E nós trazemos porque nós cremos nesse princípio. Dai e ser-vos-á dado. Meu Deus, nós não fazemos isso com tristeza, nós não fazemos isso por obrigação, mas fazemos isso com liberdade, com alegria no nosso coração. Porque nós cremos que tudo, Pai, que temos veio das tuas mãos, ó Pai. É o Senhor que supre as nossas necessidades, é o Senhor que nos sustenta, Pai. É o Senhor que nos dá a capacidade de conquistar, ó Pai. Então, Senhor, com alegria no nosso coração, nós dizimamos e ofertamos na Tua casa, Pai. Recebe, Senhor, como sinal da nossa obediência, como sinal da nossa fé, como sinal da nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém.
A irmã Vilma vai recolher, os irmãos vão subir aqui para nós juntos adorarmos ao Senhor. Vamos nos colocar de pé então? Vamos iniciar o louvor dizendo que nosso Deus, Ele é bem-vindo aqui. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Reconhecemos que não há nada igual, não há nada melhor do que a presença do nosso Deus. Ele é o bem mais precioso que nós temos. Amém? Presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração.
Senhor. Nós vamos provar o quão real é a presença do nosso Deus nessa manhã. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença. Santo és, Senhor Deus, aleluia. Santo és, Senhor Jesus. Tu és o desejo do nosso coração, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor Deus. Santo és. Santo és, ó Deus. Aleluias. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. A presença de Deus é real. Aleluia. Esse próximo louvor, nós vamos declarar que o nosso Deus, Ele é santo e poderoso, Ele é digno de todo louvor. Nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos dividir as vozes da igreja. As mulheres vão cantar juntas e os homens vão cantar juntos. E aí vai chegar uma parte do louvor que nós mulheres vamos cantar só o que aparece entre parênteses. Vai ser um desafio, mas nós vamos fazer um louvor bem alegre, porque nós estamos na presença do nosso Deus, amém? Então, o Alan vai cantar primeiro, nós mulheres vamos estar sempre respondendo. Bom? Vamos fazer um teste só para a gente ver como que fica? Vamos fazer o teste então, vamos ver. Para todo mundo entender como que vai ser a música, depois valendo. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei, Seguirei
caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei. pra sempre. Agora vai ser diferente. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis. És Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, o Messias. Tu és tudo pra mim, tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em ti. Vamos lá? Agora valendo, hein? Com palmas e alegres. Estamos declarando quem o nosso Deus é. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei pra sempre. pra sempre. Se Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, o Messias. Tu és tudo pra mim, tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em ti. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. tu és digno Tu és de digno todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, teus caminhos, te amarei te amarei pra sempre. pra sempre. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, o Messias. Tu és tudo pra mim, tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em ti. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém? Que não venhamos nos esquecer jamais
Quem é o Deus que a gente serve? Ele é Salvador, o Messias. Ele é tudo para nós. Amém? E o mais importante, nosso Deus, Ele é um Deus vencedor. Ele triunfa. Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa salvação. Nossa adoração, nossa devoção, a nossa vida toda. Que Ele venha nos sondar nessa manhã. E que à medida que Ele vai sondando, Ele vai nos purificando para que Ele possa nos usar. Nós queremos ser usados pela mão do Senhor, amém? Instrumentos na mão do nosso Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, peça, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me.
Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda, Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Aleluias. Esse louvor, ele nos lembra do processo da vida do cristão na mão do Senhor. Daquilo que a gente tem que estar sempre buscando. Pedindo para que o Espírito Santo sempre venha sondar o nosso coração. Porque às vezes quando a gente está revendo a nossa vida, revendo os nossos atos, coisas passam batido para nós, mas o Espírito Santo, ele enxerga todas as coisas. Ele vê cada pedaço, cada milímetro da nossa vida. E à medida que ele nos sonda, quando a gente tem um coração aberto, a gente se deixa quebrantar diante do Senhor, a gente se humilha perante o Senhor, reconhecemos diante dele que nós somos pecadores, somos falhos,
Mas a gente também pede, quando a gente está quebrantado, para que o Senhor venha nos ajudar a ser transformado. E as nossas velhas práticas vão sendo tiradas, excluídas da nossa vida à medida que somos transformados. E quando nós estamos sendo transformados pela mão do Senhor, aí Ele pode nos encher. Ele vai nos enchendo para nos usar. O Senhor enche a vida do cristão para usar Ele. Ele não enche a gente simplesmente para que a gente fique paradinho, sossegado. Não. O Senhor, Ele vai nos enchendo e o Senhor vai trabalhando na nossa transformação para que Ele possa nos usar, para que venhamos ser instrumentos na mão do nosso Deus. E aí sim, nós vamos ser usados como um farol que brilha no meio da noite, levando luz aonde há escuridão. Seremos essa ponte que vai anunciando a palavra do Senhor aonde quer que vai. Aí o Senhor vai nos usando de maneira poderosa em todos os lugares. Mas tem que ter esse desejo dentro do nosso coração, de pedir: sonda-me, Senhor, conhece, Deus, o meu coração, Senhor. Não pode ter medo, não pode, mas tem que ter esse desejo de querer consertar, de querer se acertar com Deus, para que a hora que o Senhor chame o nosso nome não haja falta em nós, mas nós possamos ser achados ali completinhos diante dos olhos do Senhor, aceitos diante dEle. Nosso Deus é poderoso. Santo é, Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Oh, aleluia, Senhor Deus. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como aleluia, Senhor Jesus. Santo é, Senhor Jesus. Aleluias, ó Deus. Tu és maravilhoso, ó Senhor Jesus. Santo és. Pai, eis aqui as nossas vidas diante de Ti. Eis aqui, Senhor Jesus, nossos corações diante do Teu altar. Pai, que a palavra semeada no nosso meio nessa manhã possa, Senhor Deus, encontrar uma boa terra, Pai. Uma boa terra em nós, Senhor Jesus, para que possamos ser usados por Ti. Ó Deus, que não sejamos como, ó Deus, ó Pai, aquela terra, Deus, no meio dos espinhos, nem à beira do caminho, nem aquela, Senhor Deus, sobre os pedregais, mas que sejamos, ó Pai, diante de Ti, uma boa terra, que o Senhor pode arar e tirar toda a impureza, e que possa, Senhor Jesus, ter a total liberdade para fazer o que lhe apraz com a nossa vida e o nosso ser. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Usa a vida do pastor para que possa ministrar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Glória a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Coisa maravilhosa, poder adorar ao Senhor, poder glorificar o seu nome. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 5.
Amém? Achou? Está escrito assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Até aqui. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva, que é verdadeira. A Tua palavra que vai passar os céus e a terra, mas ela não passa, Senhor. A Tua palavra que é o próprio Senhor Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em Apocalipse vai dizer que o Senhor Jesus, o nome pelo qual Ele é conhecido nos céus é a Palavra de Deus. E é diante desta palavra, Senhor, que nós estamos nesta manhã. Meu Deus, pedindo ao Senhor que fale conosco, ó Pai. E venha nos instruir nesta palavra através do Teu Espírito Santo. Usa a minha vida, Senhor, para que eu seja um porta-voz da Tua palavra. Que de nenhuma maneira eu venha interferir ou atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja, Senhor. Mas que Tu tenhas plena liberdade de falar e de fazer conforme a Tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O rei Belsazar é filho do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor foi o rei que conquistou o reino de Judá. E durante a conquista do reino de Judá, ele leva todos os utensílios que estão no templo para a Babilônia. Todas as coisas consagradas a Deus são levadas e são colocadas no seu depósito real. E nós vemos ali que Daniel, Ananias, Misael e Azarias são 4 jovens escolhidos pelo rei para que pudessem estar na corte. E Daniel, então, ele tem uma posição mais íntima com o rei Nabucodonosor. Daniel vai ser constituído chefe dos magos, dos astrólogos, chefe daqueles que estavam ali e tinham um contato com o sobrenatural. E Daniel vai estar ali numa posição em que, um pouquinho antes aqui no capítulo 3, no capítulo 4, vão ter 2 episódios muito marcantes na vida do rei Nabucodonosor. O primeiro episódio é quando ele manda construir uma estátua de ouro e manda que todos se prostrem diante daquela estátua de ouro. Mas os 3 amigos de Daniel, a Bíblia não menciona Daniel nesse capítulo, provavelmente Daniel não estava ali na Babilônia nesse episódio. A gente pode entender que ele não estava porque a Bíblia não menciona, mas os seus 3 amigos estão, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque quando eles chegam na Babilônia também o rei muda os seus nomes e coloca o nome dos seus deuses. Então Daniel vai se chamar deixa eu ver aqui, o rei é Belsazar, Daniel então é Beltesazar, é bem parecido, Beltesazar. E os seus 3 amigos vão receber os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqueles 3 jovens então, eles não se prostram diante da estátua que o rei levantou. Eles são lançados na fornalha de fogo ardente, mas Deus opera um milagre. E aqueles jovens saem ilesos daquela fornalha. Nabucodonosor glorifica a Deus, mas ainda Nabucodonosor não está completamente convertido. E ele vai ter um sonho, e Daniel vai interpretar o seu sonho, e a interpretação daquele sonho realmente vem acontecer na vida de Nabucodonosor. Durante o período da sua vida, a palavra de Deus diz que ele vai perder a sua razão, vai perder o seu juízo, os seus pelos do corpo vão crescer e vão ficar grossos como de um animal, as suas unhas também vão crescer,
E a palavra de Deus diz que ele vai começar a viver como um animal. Vai começar a comer capim, grama, palha, e ele vai ficar louco. Ele vai ficar louco até que ele se quebrante diante de Deus, até que ele entenda que Deus é que governa sobre todas as coisas. E quando Nabucodonosor então se converte, se humilha diante de Deus, volta o seu juízo e ele volta de novo a reinar sobre a Babilônia. Ele se converte de fato e de verdade. E aqui está o filho dele, e assume o reino depois da morte de Nabucodonosor. Só que este Belsazzar, apesar de tudo que ele viu na vida do seu pai, a palavra de Deus diz que o coração dele é duro. E ele está numa festa aqui, talvez uma das primeiras coisas que ele vai fazer como rei é dar esse grande banquete para celebrar a sua ascensão ao trono. E nesta festa, diz aqui no verso 2 que ele, havendo provado o vinho, perdeu o temor, perdeu a reverência. E aí ele manda trazer os utensílios consagrados de Deus, e foram tirados do templo da Babilônia, que estavam guardados lá, e ele começa a beber nesses utensílios. É um ato de escarnecer, é um ato de zombaria, é um ato em que ele ali está zombando daquele Deus dos judeus. Mas a palavra de Deus diz que quando acontece isso, no verso 5, naquela mesma hora aparecem os dedos de uma mão de um homem, e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o seu semblante, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E uma das coisas que o Senhor falou no meu coração enquanto eu estava orando e estava meditando nesta palavra, quando se perde o temor, se perde a santidade, se perde a reverência, e aí a gente não faz mais distinção entre o santo e o profano. E isso é uma coisa muito séria diante de Deus. Ali eram utensílios de ouro e de prata, mas hoje somos nós. Amém? Aqueles utensílios foram consagrados a Deus e estavam guardados no templo somente para que se ministrassem com eles perante o Senhor. Aquilo que era consagrado a Deus era de Deus. Amém? Quando a gente lê lá no livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, quando Deus vai instruindo a Moisés acerca de todas as coisas, tudo que é consagrado a Deus é de uso exclusivo de Deus. Os perfumes, o óleo que se fazia, o incenso aromático que se fazia, era somente consagrado a Deus. Não se podia repetir aquela receita em casa. Ah, gostei daquele cheiro que tem lá na casa de Deus, vou fazer para mim. Não podia, era proibido. Gostei daquele azeite que tem lá no templo, vou fazer para mim. Não podia, era proibido. Aquilo que era consagrado a Deus era só para Deus. Hoje em dia não são mais somente as coisas, né? Nós consagramos esse local ao Senhor. A igreja, um templo aqui, né? Nós damos o nome de igreja, mas a gente sabe que igreja também somos nós. Mas, por exemplo, esse local aqui é um local de culto, de adoração a Deus. Eu não vou fazer nunca uma festa aqui dentro, porque esse local é um local de adoração a Deus. É isso que as pessoas estão perdendo a noção hoje em dia. Eu não posso usar isso aqui como um local de eventos. Isso não é um local de eventos, isso é um local de culto. Eu sei que em muitos lugares as pessoas perderam essa noção. E parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. E se não é com coisas físicas, muito menos com a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que nós somos o quê? A morada de Deus.
somos o seu templo. Hoje o templo, além desse físico, e muito mais importante do que o físico, é a nossa vida, é o nosso corpo, que foi comprado, consagrado a Deus com um preço alto. Aqueles utensílios, eles eram levados ao sacerdote, e numa cerimônia o sacerdote aspergia o sangue de um animal para consagrar aqueles utensílios a Deus. Mas quando eu e você entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, não foi aspergido por nós, nós fomos lavados no sangue de Jesus. Por completo e por inteiro, fomos lavados no sangue precioso de Jesus. Fomos purificados, fomos santificados e consagrados para Deus. E aquilo que é de Deus é só de Deus. Você é só de Deus. Deus não te divide com ninguém. Você é de Deus. Não divide em que sentido? No sentido de que só o Senhor teu Deus adorarás e só Ele prestarás culto. Você não pode reverenciar nenhum outro Deus a não ser o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Deus da Bíblia. Você não pode dividir a tua adoração com ninguém. É só Deus, você é consagrado a Deus. Você não vai participar de outro culto religioso, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Amém? Você não vai usar o teu corpo na prostituição, que a palavra de Deus diz que pegaria eu os membros do Senhor Jesus, porque a igreja ela se torna um com Jesus. A igreja ela faz parte de um corpo junto com o Senhor Jesus. Jesus é o cabeça desse corpo que se chama a igreja. Toda pessoa que aceitou o Senhor Jesus, que entregou a sua vida para o Senhor Jesus, ela passa a fazer parte de um corpo espiritual chamado a Igreja de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com denominação. As denominações tem muitas, tem Assembleia de Deus, tem Batista, tem Presbiteriana, tem El Shaddai, tem várias. Mas o corpo espiritual é um só. E a esse corpo você pertence. O apóstolo Paulo está falando isso. Pegaria eu uma parte do corpo de Cristo e tornaria essa parte do corpo de Cristo a prostituição, juntaria ele com uma prostituta? Não. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Está escrito lá em Provérbios. Nós temos que temer ao Senhor e honrá-lo, mas não é só da boca para fora, é na nossa vida, porque Deus está olhando para a nossa vida. O que Belsassar fez, ele fez um ato. Ele trouxe os utensílios, ele bebeu neles, ele os profanou. E muitas vezes, nós profanamos esse corpo que é o templo do Espírito Santo, com pensamentos, com palavras, com coisas que não agradam a Deus. Isso é uma profanação. Quando nós entregamos este corpo que pertence ao Senhor, o apóstolo Paulo fala isso: não sabeis, e o vosso corpo, não sois de vós mesmos, que fostes comprados por Deus, e que agora sois o templo do Espírito Santo. As pessoas, por não conhecerem a palavra de Deus, e isso não nos isenta da responsabilidade, porque Deus fala através do profeta: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. A falta de conhecimento não nos isenta das consequências da desobediência. Belsassar com certeza não conhecia a lei, não tinha lido nunca o Pentateuco, mas isso não o isentou da responsabilidade dos seus atos. Ele conhecia o testemunho de vida do seu pai. Ele sabia que havia um Deus maior do que os deuses da Babilônia, que o seu pai reverenciou e temeu, e entregou a sua vida para ele. Ele foi testemunha disso. Nós podemos não ter nunca lido a Bíblia, e eu acho isso um erro. Você tem que ler a Bíblia inteira, mas você conhece o Deus da Bíblia, você conhece os princípios da palavra de Deus.
E você tem que ser obediente aos princípios da palavra de Deus, porque esses princípios que estão aqui, eles não estão aqui à toa. Eles têm um propósito, e o propósito é nos consagrar a Deus e nos santificar para Deus. Separar do mundo. Jesus conta uma parábola que, quando ele voltar, vai ser como pescadores que jogam sua rede ao mar e puxam para a praia. Se assentando na praia, o que eles começam a fazer? Começam a separar os peixes bons dos ruins. Os bons eles guardam, os ruins eles jogam fora. Jesus diz que quando ele voltar vai ser assim também. Os anjos de Deus vão separar as pessoas. Vai haver uma separação. Quando Jesus conta a parábola das 10 virgens, houve uma separação. Quando Jesus vai falar da sua volta, ele vai falar: 2 estarão no campo, um será tomado, outro será, uma separação. Vai haver uma separação. E nós precisamos estar atentos, porque Deus tem critério na sua separação. E o critério é uma vida de santidade, uma vida de entrega para o Senhor, de distinção. Quando Deus fala em Hebreus: sede santos porque eu sou santo, é uma ordem, é uma palavra imperativa. Deus não está falando se você quiser seja santo, olha, tenta, se esforça para ser santo. Deus não está falando isso, Deus está falando seja santo. Por quê? Porque se você não for santo, vai ter consequências na sua vida. Porque se você não estiver santificado, você não entra na glória celestial. Há um objetivo e um propósito na nossa santificação. Hoje em dia parece que está tudo igual, tudo tanto faz, tanto fez. Não é assim. As pessoas estão confundindo os conceitos da palavra de Deus, mas isso é uma atuação diabólica e maligna. Não é o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós podemos chegar de qualquer maneira, como nós estamos. Deus nos recebe de braços abertos. Porém, a palavra de Deus diz que nós não podemos permanecer de qualquer maneira. E aí, está se olhando para um lado e desprezando o outro. Por exemplo, uma coisa que as pessoas citam muito: não julgueis, porque Jesus pegou aquela mulher prostituta e ele não condenou ela. Foi o primeiro encontro dela com Jesus. Jesus a perdoou, mas as últimas palavras de Jesus para ela foi: vá e não peques mais, não volte para essa vida, não permaneça desse jeito, não continue assim. A mesma coisa para mim e para você. Nós podemos chegar na presença do Senhor Jesus Cristo com a nossa vida totalmente depravada, deturpada, cheio de vício, cheio de pecado, cheio de impureza. E Deus nos recebe assim. Porém, não é para permanecermos assim, é para mudar. Deus recebeu Nabucodonosor do jeito que ele estava, cheio de orgulho, cheio de arrogância, cheio de prepotência? Não. Deus tratou na vida dele. Deus tratou na vida dele. Ser arrogante, ser orgulhoso, porque ele olhou para a Babilônia e falou: não é esta grande Babilônia que eu construí para a glória e para o louvor do meu reino? Onde ele declarou isso, o anjo bradou do céu: passou de ti o reino, vai comer capim como boi. E ele foi comer capim como boi. Até que ele reconheceu: não sou nada. Deus quebrantou Nabucodonosor. Deus tirou de Nabucodonosor a arrogância, o orgulho, a prepotência, esvaziou ele disso, para que ele pudesse receber o Senhor, e aí ele foi restaurado. É isso que nós precisamos entender. Maria Madalena, o que Jesus fez com ela? A
palavra de Deus diz que ela era uma pecadora, alguns entendem que ela era uma prostituta. Mas o Senhor Jesus recebe ela, ela aceita o Senhor Jesus, Jesus expulsa, a palavra de Deus diz 7 demônios da vida dela. E ela não é mais a mesma. Ela não é mais a mesma. Ela não continuou na prostituição. Ela foi transformada pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo é outro que o Senhor Jesus recebeu, um homem cheio de ódio no seu coração, que estava ali perseguindo, tinha prazer em fazer o mal para os outros, mas no momento que ele encontrou o Senhor Jesus, ele não foi mais o mesmo. Ele não foi mais o mesmo. É assim que Deus faz com a gente. Tem que mudar a nossa maneira de pensar, tem que mudar a nossa maneira de agir, de sentir. O que sai dos nossos lábios, o que entra nos nossos ouvidos, o que entra nos nossos olhos, tem que mudar. Temos que ser transformados pelo poder de Deus. Porque, embora Deus nos dê oportunidade, essa oportunidade não vai ser para sempre. Vai ter um tempo na nossa vida que Deus vai dar um basta, acabou, encerrou. Perdeu a oportunidade. Judas teve uma oportunidade de andar com o Senhor Jesus e ele andou com o Senhor Jesus. Mas teve um momento que Deus falou, acabou, basta. Não se arrependeu. A palavra de Deus diz que durante todo esse período ele andou com o Senhor Jesus, ele não mudou de vida. Ele era ladrão, ele carregava a bolsa. E todas as coisas que as pessoas doavam para o Senhor Jesus eram colocadas na bolsa e ele roubava da bolsa. E ele ficou 3 anos roubando, andando com o Senhor Jesus e roubando. Deus deu oportunidade. Olha como Jesus é misericordioso. Nunca Jesus falou para ele, expôs ele publicamente à vergonha. Deus foi dando oportunidade. É isso que muitas pessoas não entendem. Deus vai dando oportunidade. E as pessoas acham, não, Deus entende que eu sou assim mesmo, eu não preciso mudar. Não, Deus está dando oportunidade para você mudar, para você se arrepender. Deus está dando oportunidade para você transformar a sua vida. Você muitas vezes não vai conseguir sozinho, você vai precisar do Espírito Santo, você vai precisar da ajuda de Deus, mas Ele quer que haja em você uma atitude de dizer, Senhor, eu sei que está errado, eu me arrependo e eu quero mudar. Tem que ter essa atitude. Não dizer, não, Deus sabe que eu sou assim mesmo e o dia que Deus quiser me mudar. Não, não é assim não, o dia que Deus quiser mudar não. É você que tem que buscar a mudança, a transformação. É você que tem que lutar contra o pecado. Sou eu e você, porque Deus já fez uma obra gloriosa. Em Cristo Jesus, Ele nos dá o perdão de graça. Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos purifica. Lembra do filho pródigo? O que aconteceu na vida do filho pródigo? O pai saiu desesperado, encontrou ele no meio dos porcos e o trouxe de volta. Foi isso que aconteceu na parábola do filho pródigo? Vamos entender. Não, o filho se arrependeu e voltou. As pessoas hoje estão invertendo tantos princípios, que elas acham que hoje Deus tem que ir atrás delas lá no pecado, lá na imundícia. Não, você que tem que se arrepender e voltar. É você que tem que dizer, eu não quero mais essa vida para mim. Não é isso que Jesus ensinou, sim ou não? Ou o pai chega para o filho e fala, ó filho, não tem problema, você se prostituiu aí, mas está tudo certo. Olha, eu vim aqui, você está precisando de dinheiro, você está aí na imundícia, está precisando de dinheiro, trouxe mais um dinheirinho para você continuar na prostituição e na imundícia. Foi isso que o pai fez? Não. O pai ficou esperando, se um dia ele voltar, eu recebo ele de braços abertos. Se um dia ele se arrepender, ele é de novo meu filho, eu coloco ele dentro da casa. É assim que Deus nos espera. Você tem que se arrepender. Filho pródigo caiu em si, diz, o que eu estou fazendo aqui? Você que tem que cair em si e dizer, o que eu estou fazendo? Me prostituindo, bebendo, fumando, fazendo as coisas que não agradam a Deus. O que eu estou fazendo? Com mentira na minha boca, com engano nos meus lábios. Eu tenho que parar com isso, tenho que eliminar isso da minha vida. Você tem que cair em si. Dizer, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Senhor, me tira dessa vida. E voltar.
E foi o que o filho fez, ele voltou. Mas hoje não, tá ao inverso, não. As pessoas estão lá afundadas no pecado, se Deus quiser ele vem atrás de mim. Não, irmão, peraí, que história é essa? Onde você ouviu isso? Se arrependa e volte. Se arrependa e volte. Se arrependa e volte. Porque se você não se arrepender e voltar, o resultado disso que Beltsazar fez é o juízo de Deus. Vamos ler verso 18. Daniel é chamado na presença de Beltsazar, porque até Daniel ele desprezou. Daniel, que era um dos principais conselheiros do seu pai, um homem que estava ali falando da palavra de Deus, ele assumiu o reino, ele relegou Daniel ao esquecimento, às traças. E aí teve que a rainha entrar e falar: rei, calma, chama-se Daniel. Não se apavora, vamos chamar Daniel, que Daniel é um homem de Deus. Isso aí está no verso 10. A rainha, por causa das palavras do rei, dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha, e disse: ó rei, vive eternamente, não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Verso 11, há no teu reino um homem, que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando enigmas, solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a sua interpretação. Então eles chamam Daniel, e quando Daniel chega na presença dele, o que Daniel declara? Verso 18, ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória e a magnificência, e por causa da grandeza que lhe deu, todos os reinos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas, quando o seu coração se exalçou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao de animais, e a sua morada foi com jumentos monteses, e fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. E tu, seu filho, Beltsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesses de tudo isso, e te elevaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinhos neles. Além disto, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Qual é a função de um pastor, de um líder, de um servo de Deus? O que Daniel falou para Beltsazar? Não tem problema, olha, não esquenta a cabeça, Deus te entende. Você errou, mas não tem problema não, fica tranquilo. Não é isso. Tanto em Levítico 10:10, quanto em Ezequiel 44:23, diz que aquele que é separado por Deus, o sacerdote ou levita, a função dele é ensinar ao povo a distinguir entre o santo e o profano, entre o puro e o imundo. A função de Daniel como servo do Senhor, a tua função e a minha como servos do Senhor, diante de situações como essas,
é de ensinar a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Um pastor que não prega sobre o pecado, ele não está cumprindo o chamado de Deus. Um pastor que não vai te confrontar com o pecado, não está fazendo aquilo que Deus mandou que ele fizesse. E se você, como servo e serva do Senhor, você não é capaz de confrontar as pessoas com o pecado, você não está fazendo aquilo que Jesus te chamou para fazer. Ele disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal desta terra. Ele nos chamou para sermos diferentes e para ensinarmos que há uma diferença entre céu e inferno, entre santidade e imundície. Imundície diante de Deus. Não é imundície a pessoa não toma banho, não é isso. É idolatria, é o pecado, é o erro. O Senhor nos chamou para alertarmos as pessoas. Deus usou o Alan aqui para pregar na quarta-feira. Qual foi a mensagem de Jesus e de João Batista? Jesus te ama. Jesus chegava para as pessoas e falava: ó, eu te amo, hein? Faz um coraçãozinho para mim aí, ó. Aí eu te amo. Jesus falava isso para as pessoas? Jesus falava: não se esqueça, eu te amo. Jesus falava isso para as pessoas? Arrependa-se. Arrependa-se. Porque o reino do céu chegou. Arrependa-se. É essa a mensagem, irmão. As pessoas hoje estão falando: Jesus te ama para todo mundo, sem falar que elas, se continuarem da maneira que estão, vão para o inferno. É uma verdade que elas estão falando, que Jesus ama. É verdade, Jesus ama. Porém, Jesus não vai eximir ninguém de julgamento. Ninguém vai ser eximido de passar pelo julgamento. Nem nós. Mas a Bíblia traz uma promessa para nós que entregamos a nossa vida para Jesus. Está lá em Romanos: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa sair dessa vida de pecado, de vida de desobediência, e tem que vir para a obediência. É isso que nós temos que pregar. Irmão, o que vai mudar a vida da pessoa é você confrontar ela com o pecado. Dizer: olha, está errado. Está errado. As pessoas não, muitas delas não vão gostar, irmão. Quem é você? Crente gosta de apontar o dedo, né, que as pessoas falam. Crente acha que só ele é santinho. Nós somos santificados por Jesus Cristo. Amém? Jesus aqui nos santificou. Santificação quer dizer separação. Não quer dizer que nós somos melhores do que ninguém. Quer dizer que nós somos separados por Deus. Santo e profano. Existia taças e jarros no palácio que o rei poderia usar sem problema nenhum. Mas aqueles consagrados a Deus, ele não poderia. Existem milhares de pessoas pecando no mundo, mas o crente não pode pecar. Existem milhares de pessoas mentindo, mas o crente não pode mentir. Existem milhares de pessoas se prostituindo, mas o crente não pode se prostituir. Existem milhares de pessoas fazendo aquilo que aborrece a Deus, mas o crente não pode fazer aquilo que aborrece a Deus. Tem uma separação, tem uma divisão. É isso que quer dizer santidade, santificação, separação para Deus. É isso, irmão. E Deus está falando, porque senão o que vai acontecer? Vem uma palavra forte de juízo. Olha o que estava escrito na parede, verso 24. Daniel confronta ele, um pouquinho antes Daniel vai confrontar, porque, só voltar aqui antes de ler o que estava escrito na parede. Verso 22, olha que Daniel diz para Belsazzar, está falando para o rei, irmão, que podia matar ele. Podia mandar cortar a cabeça dele. E tu, seu filho Belsazzar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso.
E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, não glorificaste. Daniel confrontou ele com o seu erro, com o seu pecado. E é isso que nós temos que fazer com a palavra de Deus. Se você continuar na idolatria, você vai para o inferno. Se você continuar na prostituição, você vai para o inferno. Se você continuar na mentira, você vai para o inferno. 1 Coríntios 6,10 tem uma relação de coisa que o apóstolo Paulo ali vai falar, pessoas que não herdarão o reino dos céus. Pode mudar a teologia, tem uma teologia agora que é inclusiva, que não aponta o dedo para ninguém. Pode fazer uma igrejinha bonitinha com a teologia inclusiva. Pode mandar até editar uma Bíblia tirando essas palavras que confrontam o pecado porque ofendem. Pode fazer tudo bonitinho, irmão, mas vai para o inferno igualzinho. Vai queimar no fogo do inferno. Com a teologia inclusiva, com a teologia liberal, com a Bíblia que foi mudada para não ofender, vai queimar no inferno igual, porque Deus não muda e Deus não mudou. Pode reescrever a Bíblia, pode alguém vir falar bonitinho, mansinho, cheio da sabedoria do mundo, dizer, olha, nós precisamos entender que o tempo mudou, mas a palavra de Deus não muda, Jesus declarou isso. Temos que confrontar com o pecado, porque senão... Verso 25, esta pois é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Qual foi a mensagem de Deus para ele? Acabou. Acabei com o teu reino e encerrei a tua vida. Teu reino não é mais teu. E não foi mesmo. Naquela mesma noite, acabou o Império Babilônico. Os persas invadiram e tomaram. Não precisaram nem fazer guerra. Porque Deus que encerrou o reino da Babilônia. Chegaram e conquistaram sem guerra. Deus está falando, olha... Deus contou o teu reino e acabou, encerra aqui o reino da Babilônia. Está encerrado aqui agora, eu estou encerrando o reino da Babilônia. Outra coisa, tu estás em falta, vais para o inferno, porque a tua vida não está reta diante de mim. E o reino eu dei para os medos e para os persas. Acabou a glória da Babilônia. Amém? Então nós precisamos entender que as coisas com Deus a gente não brinca. A gente não pode levar a nossa vida com Deus de qualquer maneira. Lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 26, eu não vou abrir lá, só para você entender. E uma das causas do reino do sul cair foi porque os seus sacerdotes não ensinavam mais o povo a distinguir entre o santo e o profano. Eles não guardavam os mandamentos do Senhor e não ensinavam mais o povo. Tem alguma similaridade com os nossos dias? Muitos que não falam sobre pecado, que não querem mais tocar em pecado, muitas pessoas que se dizem de Deus, estão aceitando o erro e o pecado, e estão dizendo para as pessoas, olha, está tudo bem. Você está se prostituindo, não tem problema, pode ficar aí. Você canta no mundo, você canta lá no showzão, não tem problema, continua aí. Você largou de mulher, casou de outra, não tem problema, continua assim. Tem alguma semelhança com os nossos dias? Romanos 1, 18 a 25, Deus vai usar o apóstolo Paulo para falar sobre essas questões, mas eu quero destacar o verso 25, que ele fala assim, mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém.
mudaram a verdade de Deus em mentira. Pegaram o que está escrito aqui e falaram, não, não é mais assim. Não é bem assim. Pegaram aquilo que é verdade e transformaram numa mentira. Passaram a honrar mais os homens do que o Criador. Olha, se eu falar isso, as pessoas vão se ofender. Elas não vão ficar na minha igreja. Elas não vão mais curtir lá minha página no Facebook. Elas não vão me seguir mais no YouTube se eu falar a verdade. Então eu não posso falar isso. Estão honrando mais a quem? Mais aos homens do que a Deus. Nós somos chamados, irmão, para pregar a verdade. Doa quem doer. Vamos dizer que você tem um grande amigo, seja teu amigo e vive uma vida totalmente depravada. Mas você nunca abriu a boca para falar para ele que se ele continuar daquela maneira, ele vai para o inferno. Ele morre e vai para o inferno. E você tinha a oportunidade de escutar o que ele está dizendo lá no inferno. O que você acha que ele ia dizer para você? Qual seria a mensagem que ele mandaria para você? Ô amigão, muito obrigado, que você nunca me alertou sobre o inferno. Você sempre me apoiou em tudo que eu fiz de errado. Você sempre falava para mim assim, o importante é ser feliz. E eu busquei só fazer a minha vontade e acabei aqui, ó. Muito obrigado, viu? Valeu. Obrigado que você nunca me alertou que existia o inferno. Muito obrigado que você nunca me falou que eu precisava mudar de vida. Olha, você foi um amigão. Será que seria esse o recado que ele ia mandar para você? Você não precisa responder para mim não, mas pensa para você mesmo. O que aquela pessoa diria de você? Sabendo que você conhecia a verdade, que você poderia ter alertado ele, livrado a alma dele do inferno. É isso que nós precisamos entender. É isso que está em jogo. Está em jogo a eternidade, a salvação ou a perdição. Está em jogo o céu e o inferno. Lutero fala aqui, eu prefiro ofendê-los com a verdade do que acariciá-los com a mentira. Pode a pessoa ficar brava comigo, virar a cara para mim, mas eu disse a verdade. Amanhã ou depois, ela vai acabar descobrindo que era a verdade. Ou em vida ou em morte, a pessoa vai descobrir que é a verdade que você falou. Se ela não aceitar em vida, quando ela morrer, ela vai descobrir. Puxa vida, o que ele falou era verdade, o que ela me disse era verdade. E eu não quis. Ela vai descobrir de um jeito ou de outro. O importante é nós fazermos aquilo que Deus quer. Pastor, isso é uma utopia, não dá para viver assim no mundo que nós vivemos. Eu não vou entrar não, mas se você ler o capítulo 6 de Daniel, Daniel vai estar na corte do rei Dario no Império Persa. Daniel vai ser um dos principais assessores do rei Dario. Mas uma das coisas que vai destacar Daniel, está lá no versículo 4, diz assim, então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Apesar de todas as responsabilidades de Daniel, Daniel orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Por isso ele foi lançado na cova, e quando o rei Dario, no dia seguinte, vai lá na beira da cova, qual é a palavra de Dario para Daniel? Está lá no versículo 20. Chegando-se à cova, o rei Dario chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel, Daniel, servo de quem? Do Deus vivo. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. O que Dario viu em Daniel? O Deus dele é de verdade. E ele serve esse Deus e ele prefere morrer do que largar desse Deus. O nosso testemunho fala alto. Eu posso ser um mecânico,
Mas eu posso ser conhecido. Tem vários mecânicos aqui na região. Mas tem um cara lá que é de Deus, é cheio do Espírito Santo. Eu posso ser um pedreiro, posso ser um padeiro, posso ser um farmacêutico, posso ser um médico, posso ser um advogado, eu posso executar qualquer função dentro da sociedade. Mas uma coisa pode me destacar. Duas coisas, verso 4 e o verso 20. Primeiro, a minha integridade. Ele é íntegro. Procuraram vasculhar a vida do Daniel, revirar de ponta cabeça para achar alguma corrupção. Que era isso que eles queriam, a corrupção. Algum desvio de caráter. Não. Vixe, pode esquecer. Esse cara não rouba nem uma bala. Nem um prego, nem um parafuso ele não põe no bolso dele. Nunca vamos achar nada desse jeito na vida dele. Você pode ser conhecido assim, e também pode ser conhecido como servo de Deus. Daniel, servo do Deus vivo. Dario não servia a Deus, mas ele sabia que Daniel servia a um Deus vivo. Dario não era fiel para com Deus, mas ele sabia que Daniel era fiel para com Deus. Amém? É possível ser uma referência de alguém cheio do Espírito Santo, aonde quer que você esteja, meu irmão, fazendo qualquer coisa que você esteja fazendo. E é para isso que Deus nos chamou, a sermos uma referência de fidelidade, de integridade, de retidão e de uma vida cheia do Espírito Santo. Ser crente não é ser como o mundo, não, é ser diferente. Na maneira de viver, na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de falar, na maneira... Tudo tem que ser diferente. Feche teus olhos. Toda a nossa vida tem que ser diferente. Muito mais preciosos do que os vasos de ouro e de prata, somos eu e você para o Senhor. Se Deus tinha ciúmes dos seus utensílios de ouro, muito mais ciúmes Ele tem da minha e da tua vida. Somos preciosos para Ele. Lá no livro do profeta Malaquias, a palavra de Deus diz isso, que somos o seu particular tesouro. Não somos qualquer coisa para Deus. Somos vasos consagrados. Somos vasos consagrados, somos servos e servas do Deus vivo. E o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Porque aquele que é de Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca, o diabo não tem autorização para tocar nas nossas vidas. Somos diferentes. Porque não pertencemos a esse mundo, pertencemos a Deus. Vale a pena ser fiel, vale a pena ser santo, vale a pena ser consagrado. Hoje em dia as pessoas estão valorizando a mistura. Cantor bom é aquele cantor que canta na igreja e canta no mundo também. Músico bom é aquele que toca na igreja e toca no mundo também. Não, esses são os profanos. Esses não têm mais valor para Deus. Só tem valor para o mundo, para Deus não tem mais. Porque estão profanados. Tem que se arrepender. Tem que se arrepender de usar a sua vida para o mundo. Estão fazendo a mesma coisa que Belsassar fez. E vão colher a mesma recompensa que Belsassar colheu. Não pense que vai ser diferente com eles. Consagração. Deus continua pedindo consagração. E a ordenança de ser de santos está lá em Hebreus, para a pessoa não dizer, não, isso aí era no Velho Testamento, no Novo Deus não fala nada disso, não. Está lá em Hebreus. Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que buscar a santificação nas nossas vidas. A santidade não é uma
opção para nós, ela é algo imperativo. Nós não podemos escolher se vamos ser santos ou não. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe o que é ninguém? Ninguém quer dizer que não vai ter exceção. Quer dizer que não é diferente com você. Quer dizer que Deus não te entende, não tem essa conversa com Deus. Quer dizer que ninguém sem santidade vai ver a Deus. Da mesma fonte, a Bíblia diz, não pode jorrar água doce e água amarga. Não pode sair bênção e maldição da tua boca. A tua vida não pode produzir ao mesmo tempo frutos bons e frutos ruins. Ou a árvore boa produz frutos bons, ou a árvore má produz frutos maus. Jesus diz, pelos frutos nós somos conhecidos. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. É uma questão de natureza. A nossa natureza foi mudada no momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus. Nossa natureza foi transformada pelo poder de Deus. E os frutos que agora nós devemos produzir são frutos de justiça, obediência, santidade, retidão, consagração a Deus. É isso que o Senhor espera das nossas vidas. Deus não espera que da sua boca saia palavrão. Deus não espera que da sua boca saia malícia. Deus não espera que da sua boca saia mentira, nem engano. Se está saindo isso da tua boca, clame ao Senhor para Deus mudar a sua boca. Não pode sair isso da tua boca não, irmão. Se os teus olhos são maus, a palavra de Deus fala, olhos cheios de adultério, tem que mudar os teus olhos. Jesus disse que a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, Jesus disse, quão grandes trevas vão estar dentro do teu ser. Purifica aquilo que você vê. Você está assistindo um filme, você está assistindo uma série, você está navegando na internet. Desvia o teu olho do mal. Desvia o teu olho daquilo que é mal. Ah, mas hoje é normal eles colocar lá um casalzinho homossexual na série, para com aquela série. Ah, mas é um programa de reforma de casa, mas colocaram lá um casalzinho. Muda de canal, corta aquilo da tua vida. Pula aquele episódio. Ah, mas não dá, faz parte. Então, elimina aquele filme, aquela série da tua vida, aquele programa, elimina da tua vida, irmão. Não compactua com o mal. Não compactua com o mal. Pastor, não, mas não é assim. É assim sim. É assim, irmão. Não compactua com o mal. A Bíblia não está mandando você odiar ninguém. A Bíblia está mandando a gente ser santo. Separa. Não, isso aqui não dá para mim. Ah, mas eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga que eu gosto tanto, que eu amo tanto. Prega a verdade para ela. Prega a verdade para ela. Primeiro teste que você vai fazer se a amizade deve continuar ou não, fala a verdade. Prega a verdade. Se ela romper a amizade com você porque você pregou a verdade, amém, não tem problema não. Não se entristeça. Não se entristeça. Prega a verdade. Fala a verdade. Incomoda com a verdade. Jesus disse, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer divisão. E quando Jesus fala isso, não é que Jesus veio trazer briga e guerras. Ele veio dizer que quando nós pregamos a verdade, as pessoas se ofendem. É isso que ele fala. Essa divisão, essa dissensão que Jesus fala é porque as pessoas não querem mais ouvir a verdade. E Jesus fala, numa casa agora vão estar divididos, o pai contra o filho contra o pai,
a sogra contra a sua... É por causa da verdade que Jesus está falando isso. Não é porque Jesus veio trazer intriga no meio da família, não. É porque se converter alguém dentro daquela casa e começar a pregar a verdade, as outras não vão aceitar, vão virar cara. É disso que Jesus está falando. É disso. É de pais e mães que pegam no pé dos filhos, é de filho que prega a verdade para o pai e para a mãe. Ele com respeito, sim, com amor, mas fala a verdade. Fala a verdade. Ensina a verdade, não compactua com o erro. Não compactua com aquilo que está errado. E eu estou falando isso daquilo que eu vivi e daquilo que eu tenho vivido. Minha mãe sempre e o meu pai sempre nos confrontaram com a verdade, eu e meus irmãos. Minha mãe nunca aceitou nada errado. E eu fiquei um tempo desviado, meus irmãos ficaram desviados. Minha mãe nunca aceitou que entrasse uma bebida alcoólica dentro da minha casa. Minha mãe nunca aceitou que entrasse um cigarro dentro da minha casa. Minha mãe nunca aceitou que a gente ficasse olhando qualquer coisa na TV. Se ela passava, ela não podia não estar assistindo, mas se ela passava, ela dava uma paradinha e olhava. O que a gente estava assistindo? Isso mesmo depois de adulto, viu, irmão? Não estou falando que a gente era criança, não. Depois de adulto. Ela falava, pode mudar de canal, eu não quero isso aqui dentro da minha casa. Mas, mãe, ou desliga ou muda. Era assim. E é assim que eu faço com as minhas filhas hoje. E eu fico ali, elas são adultas, mas eu policio elas. Não fico perseguindo não, mas eu fico vigiando na verdade. E se eu vejo alguma coisa, eu chego e falo, ó, tá errado. Não agrada a Deus. Algumas vezes elas falam, pai, isso é chato. Não tem problema. Mas eu estou zelando pela eternidade delas. Muitas vezes elas acham que não tem nada demais. Tem. Eu amo elas. Eu quero vê-las na glória. A palavra de Deus diz que elas são uma herança que o Senhor colocou nas minhas mãos. E eu não vou tratar a herança que Deus me deu de qualquer maneira. Eu vou zelar por elas. Assim que nós temos que ser, irmãos. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Os irmãos vão louvar ao Senhor. Fica em espírito de oração. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigos de Deus, caminhar sempre
ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Glória a Deus. Fica de pé. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Senhor, por esse momento na tua casa, Senhor. Por esse momento de adoração, em que nós podemos cantar e louvar ao teu nome. Por esse momento em que podemos ouvir a tua palavra. Esse momento que podemos estar juntos com os nossos irmãos. Até pouquinho tempo estávamos restringidos, ó Senhor. Mas eu creio que a tua mão, ó Senhor amado, tem agido na nossa nação. E eu creio, Pai, que tem agido para tirar, ó Senhor, essas restrições. E para, Senhor, também liberar a nossa nação deste vírus, desta praga, Pai. Meu Deus, e nós queremos te louvar e te agradecer porque o Senhor nos sustentou, ó Pai. O Senhor tem nos guardado, tem nos livrado de todo mal, ó Pai. Meu Deus, e tem suprido as nossas necessidades. E tem nos dado, Senhor, o privilégio de estarmos juntos na Tua casa, Pai. Queremos te louvar e te agradecer. Queremos, ó Senhor amado, pedir que o Senhor abençoe a nossa semana. Abençoe os nossos dias, ó Pai, o nosso trabalho. Abençoe os estudos, os nossos estudos, ó Pai. Nos abençoe em tudo que fizermos, ó Pai. E que sejamos sal e luz aonde quer que estejamos, ó Pai. Seja no trânsito, seja no transporte público, seja no nosso trabalho, seja na escola ou na faculdade, seja no mercado, no açougue. Aonde quer que nós formos, ó Pai, sejamos sal e luz. Que preguemos a tempo e a fora de tempo, ó Pai. Meu Deus amado, que possamos agradar ao Senhor em toda a nossa maneira de viver, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E te agradecemos. Amém? Amém? Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus.